Olá, meu povo! Como vocês estão, meus iluminados? Ó, vou colocar aqui o título. Vamos lá, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, Narinha, bem-vinda. Bem-vinda, Aninha. Vamos chamar a Ana. Nossa live hoje sobre um tema muito importante: viver ou sobreviver. Boa tarde, meu amor de minha vida. Vocês estão vivendo ou sobrevivendo? Nós vamos tratar sobre esse tema hoje de uma forma muito completa. De uma forma, eu tô aqui tentando ligar o YouTube, tá? Por isso que eu tô aqui olhando pro ladinho. Eu vou pedir ajuda para os universitários. Ana, universitária, me ajuda aqui, por favor. Ana? Ó, a universitária Ana não está no recinto. Não vou conseguir mexer ali. Então, vou dar foco aqui. Amores, vou chamar a Aninha, porque hoje nós vamos falar sobre viver e sobreviver. O que é isso? Como é que funciona? Vamos tratar disso? Vou chamar a Ana aqui. Cadê você? Ô, Ana Lúcia, cadê você? A Ana não chamou aqui. Vou chamar a Aninha. Cadê? Bem-vindos. Nosso tema hoje realmente, assim, ó, vai dar o que falar. Porque vida todos nós temos, se não tivermos vidas, não temos aí o mais importante. Ó, estou vendo! Estou te Opa, vendo! agora eu não estou te vendo. Eu não estou vendo a tua imagem. Ai, Só meu tô... Deus! Eu vejo você. Dessa vez inverteu. Ai, E eu vejo você é uma frase sistêmica, é uma frase de constelação. Eu vejo você. então tá. Também não estou te vendo, só imaginando, porque antes eu estava te vendo. Agora que eu Ah, entrei, não consigo você te está, ver. Oi? você está muito bonita. Ah, obrigada. Também está muito bonita, bem Obrigada. harmoniosa. Também gostei muito. Ana, apresente-se para nós. Conte um pouco do que a Ana faz, quem é a Ana, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Certo. Bem, meu nome é Ana Lúcia Carrão, sou formada em psicologia. Exerço a função como psicóloga há muitos anos, vários e vários anos, né? E atualmente também entrando no processo da mentoria, onde a gente divulga também os nossos sistemas de trabalho através, né, de conhecimentos, tanto individual como em grupo, e dentro desses assuntos, o que eu trago em termos de abordagem, a minha linha é na linha vinculada à ação do mindfulness, que é a atenção plena. É o estar executando as minhas experiências através daquilo que eu posso ver no meu presente momento. Então, a minha experiência passada, as minhas propostas futuras, mas baseando-se naquilo que eu estou experienciando no presente momento. Então, a partir desse contexto, a gente vai trabalhando com a pessoa que está buscando uma referência nesta linha, a entrar no contexto de olhar-se pelo que tem agora, não só pelo que viveu, mas pelo que se tem agora e pelo que ele pode e a pessoa pode fazer por si mesmo nas suas percepções atuais. Se a gente for se responsabilizar pelas percepções sempre, eu fiz tal coisa, não deveria, eu quero tal coisa, mas não sei se sou capaz. Então, eu ficando me responsabilizando muito por ações passadas e por hipóteses futuras, eu perco o engajamento comigo no momento presente. Então, é dentro dessa linha que eu desenvolvo esses conteúdos, essas informações. Mais ou menos é isso aí, Dani. Muito bem, eu estou aqui te ouvindo, Ana, e fazendo algumas conexões mentais aqui, porque a gente vai pensando e trazendo as informações para a nossa vivência, que é isso que tu está trazendo, né? Que a gente Sim, vai trazendo as nossas experiências, as nossas vivências para isso. E tem situações
eu vou contar aqui um pouco do meu contexto, quem me acompanha sabe, tem situações que nos tiram do plumo, Sim, nos tiram do estado de presença. sim, Eu ainda estou vivenciando um processo de sim, luto com a partida do meu marido. sim. Teve teve um câncer e tudo mais. E isso traz para a gente uma compreensão de que a gente não tem controle de nada, a gente não sabe de nada, e a gente só pode viver aquele momento com, com tudo que esse momento pode oferecer, com tudo Uhum, que traz de disposição ou de indisposição, porque se a gente fica se fixando em como seria, como será, vivendo no futuro, tá? Acaba trazendo essa ansiedade, sim, ou vivendo no passado, a gente estivesse lá no século passado ou seguindo acontecimentos passados e não resolve. Não resolve por quê? sim, No passado foi incrível, foi maravilhoso, mas ele não está mais aqui no presente. sim. No futuro, ele não estará. Então não adianta Uhum, eu estar nem no passado, porque ele vai estar sempre no passado, mas se eu ficar no sim. passado, eu não sigo a minha vida. Uhum, Não pode adiantar eu estar no futuro, porque eu também vou ficar fora do meu plumo, porque eu não estou no futuro, eu estou aqui no presente, e eu nem sei sim. como é que vai ser esse futuro. E- Então, esse estado de presente é muito interessante e é algo que talvez Uhum, as pessoas não tenham pensado, Ana. isso. Atualmente, né, nós estamos assim com um gatilho muito forte de situações de imediatismos, né? Então, eu sofro, já me angustio, já acho que nada vai dar certo na vida. Eu tenho um detalhe, uma ação, um problema, até, né, como tu citou aí a questão do luto, né? E eu não posso mais fazer nada porque eu estou engajada naquela problemática. O que eu tenho que observar é o que esse processo me traz, o que esse processo me desenvolve na minha experiência de agora. Então, eu trazer um processo mais vinculado à condição de eu estar mais consciente daquilo que eu estou vivendo e das minhas experiências. Então, houve um processo antigo, o que eu vou fazer com esse processo? O que eu hoje me disponibiliza a olhar esse processo que eu já passei? Então, eu passei por danos, eu passei por dificuldades, ou eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida que não gostaria de nunca ter perdido, né? De uma forma tão imediata, mas aconteceu. E como que eu vou lidar isso comigo? Qual é a relação do meu sentir isso? Então, não é o sentido, não, eu não posso sentir porque vai ser horrível, e quanto mais eu penso, mais dor eu sinto. Não, eu tenho que entender essa dor, eu tenho que entender o processo, eu tenho que entender o que me levou a chegar aqui e como eu vou lidar com isso aqui nesse momento. Então, é eu estar olhando para mim de uma forma muito gentil, de dizer, tá, eu estou aqui, é eu que estou aqui. E o que eu posso fazer por mim? Então, é dentro dessa percepção que é a importância de eu estar conectada com o meu momento presente. É muito forte isso, porque num primeiro momento, aí eu vou trazer bastante de mim já agora que eu fiquei, me veio isso do primeiro momento, a gente chegando aqui. No primeiro momento, a gente não sabe muito o que fazer. Por Uhum, mais que tenha alguma coisa de literatura sobre isso, uhum, parece que nunca é o suficiente para traduzir o que se sente. sim, E aí, sim, no primeiro momento, a gente fica mesmo perdida. Só que aí que eu fiquei pensando, eu tenho uma filha, talvez, a gente fala na constelação de movimento de vida, movimento de morte. No primeiro sim, momento, eu senti muito um movimento de morte, que é um movimento de eu também vou, sim, eu desisto de estar aqui, eu uhum, não quero estar. Algumas coisas assim. E aí, sim, se isso se eu permitisse que isso fosse evoluindo, poderia até evoluir para um suicídio involuntário, no sentido de desenvolver algum tipo de doença, alguma coisa uhum, assim. sim, Mas sim, uhum, eu voltando para o meu estado presente, que eu acho que aqui é a nossa live hoje, voltando para o meu estado uhum, presente, eu olho em volta, eu tenho uma filha, tenho dois, né? Mas assim, tem uma que mora comigo e é pequena. uhum, Ela precisa muito de mim, ela precisa da minha atenção, ela precisa do meu cuidado, ela precisa de mim. sim,
Então eu não posso ser irresponsável somente seguindo ali a minha dor, meu sofrimento, sem olhar em volta. Eu preciso ser responsável. E é nesse ponto também que é importante a gente observar assim, ó, que a gente tem um contexto familiar, um contexto social, de que primeiro a gente tem que se preocupar com o outro e depois comigo. Não sei se tu observa dessa forma, Sim, né? é isso. O que a gente tem que ter primeiro é que para eu ter mais capacidade de atender a demanda do outro, eu tenho que estar mais inserido comigo mesmo. Eu tenho que estar me observando mais, com mais atenção, com mais vivacidade na minha experiência, entende? Então, eu tenho que estar olhando o que me resultou alguns sentimentos que estão no meu passado, o que me resultou, o que me resulta de querer pensar no meu futuro, mas partindo do que eu estou vivendo, entende? Então, é o que eu vivo, de que forma eu vivo. Que é aí que vem aquela informação, né, que a gente trouxe, que nós falar hoje na nossa live, né, que é a relação da vivência ou sobrevivência, né? Então, o que é viver? Quando eu acordo, qual é a primeira coisa que a gente já pensa? Não sei, o que tu geralmente escuta, Dani? Dependendo de quem se trata, né? Mas as pessoas muitas vezes, principalmente na segunda-feira, né? É, Ai, meu Deus, de novo segunda-feira. não, Tô só pelo sextou. aquela coisa assim, né? De meu Deus, que desespero, meu Deus, ai, vai começar a semana, né? Ai, meu Deus do céu, mais uma semana está na frente, ai, meu Deus, né? E aí a gente perde o contexto assim, ó, tipo, pô, acordei, que coisa boa, né? Se desconecta da gratidão. É, exato, né? Então, assim, que coisa boa ter acordado, que coisa boa eu estar aqui com meus olhos abertos, olhando aquilo que vem, né? Então, eu vou viver a experiência, eu vou me deixar levar pela experiência, não no sentido assim de deixar levar e vamos ver o que vai dar, né? Mas eu ir vivendo e observando e me conectando e entendendo, né? Mesmo que seja algo da rotina, porque muitas vezes as pessoas pensam que a rotina ela não é necessária, ela é necessária para a gente ter uma ordem na nossa condução diária. Mas eu não posso fazer isso como uma exigência de que eu só tenho que repetir as coisas, sem prestar atenção no que eu estou fazendo, né? Então, é nesse contexto que é importante a gente ter esse engajamento com a gente, de que forma eu me entroso comigo mesmo, né? Então, assim, hoje eu estou aqui, tá, mas o que eu estou pensando para mim? O que eu estou fazendo para mim? O que eu estou me direcionando? Aí tem pessoas que vão dizer, ai, que egoísta, Uhum, né? sim, egocêntrico. Isso. E não, Tem que aí saber. pensar assim, a gente é indivíduo ou a gente é grupo? Nós somos únicos, né? Exato. Nós não somos o que o contexto nos forma. A gente é o que a gente é pela nossa própria percepção de nós mesmos, o indivíduo, né? Então isso não é egoísmo. Eu chegar e pensar na minha visão, na minha história, no contexto que eu quero levar. Pô, mas como é que eu nunca me dei conta de tal coisa que eu só vivia fazendo sempre do mesmo jeito? Porque tu não estava pronto para olhar aquela visão. Tu está pronto para olhar outras coisas que antes tu estava pronto e não agora, né? Então, o que tu vai identificando contigo? É a tua observação em relação ao contexto. Hoje eu me dou conta. Então, assim, eu tenho coisas que eu me dou conta, assim, tipo, meu Deus do céu, quando eu tinha lá meus 20 anos, mas nem que eu fazia aqueles negócios lá. E hoje, tá, mas era o que eu conseguia naquele momento fazer, né? E aí, então eu tenho que trazer aquilo, tá, mas o que isso está me resultando que eu ainda estou carregando? Eu estou carregando? Eu não estou carregando?
Então, como é que eu vou levando essa minha condição, essa minha experiência, né? Sabe, Ana, que nesse contexto que eu estava contando, eu fui descobrindo que em muitas situações eu estava sobrevivendo. Porque Uhum, era aquela coisa de levantar todo dia, tinha aquela rotina, tinha os horários, tinha isso, tinha aquilo. E eu me vi muito sobrecarregada, porque eu tinha minhas demandas de casa, minhas demandas de trabalho, minhas demandas da filha, minhas demandas do meu parceiro, da empresa uhum, dele. Eu me vi muito sobrecarregada e percebi que eu estava muito sobrevivendo. E eu sempre gostei muito de ter contato com a natureza. E eu ah, quase não estava tendo. Eu quase não tinha isso. E eu me via desgastada, cansada, sobrecarregada. E uma das aham, coisas que eu mudei depois do que aconteceu, depois do primeiro momento em que eu precisei estar um pouco mais perto de mim, eu fui percebendo que uhum, eu conseguia equilibrar um pouco. Tem momentos que a tristeza vem, e a gente vai vir até um momento que é, de lágrima, que é natural, normal. natural. Então, Uhum, quando isso vem, eu geralmente faço alguns combinados comigo mesma, né? Tipo, Dani, final de semana a gente tá de folga, então deixa essas coisas pro final de semana. E esse combinado comigo funcionou bem, porque durante a semana eu consigo dar um gás e fazer tudo que eu preciso fazer. No final de semana, que eu fico um pouco mais retraída, que eu fico mais na minha, eu me entendi bem comigo mesma assim. Mas uma das coisas que uhum, eu foi, inclusive, de estado. Eu morava no Rio Grande do Sul e hoje eu estou morando em Santa Catarina. ah, A gente conversou na nossa reunião, eu te contei. E sim, aqui tem praia para tudo que é lado, tem natureza para tudo que é lado. Uma das aham, coisas que eu queria muito, e eu muito tinha pensado, é eu trabalhar e ter, ó, vocês estão vendo lá no final, lá no fundo, uma aham, árvore, né? Eu queria muito ter esse cenário de fundo nos meus atendimentos. E era algo que eu uhum. visualizava há muito tempo, assim, Isso muito tempo, não digo, durante um tempo é primo. na minha cabeça. Uhum. E é isso que a Sete gente tem que ter, as percepções daquilo que a gente queira construir para a gente, entende? Mesmo que possa ser, para algumas pessoas, assim, tá, mas o meu projeto de vida era mudar de cidade. Isso não é nada demais, é muito. Para muitas pessoas é muito e significativo. Então, é muito individual as nossas propostas de estilo de vida. Então, enquanto a gente está vivendo, o que, que a gente tem que se proporcionar? Muita coisa, né? e eu Então, é olhar. passei, então, a começar a olhar para mim e a viver. Depois de uma situação tão dolorosa, tão triste, que eu ainda estou em processo, eu consegui perceber Uhum, que eu comecei a viver, no sentido de olhar as coisas com mais calma, olhar para mim mesma, acordar de manhã e poder caminhar na praia. E só. aqui é muito mais seguro do que lá, né? Então, dá para sair de Sim, manhã cedo com o celular na mão, não tem o perigo que tem lá, sabe? Então, são coisas que fazem a gente enxergar a vida e começar a viver. uhum. E sair um piloto automático. E a questão é que tu está ainda vivendo, né? Então, se tu ainda tem a tua vida, tu sabe quando que vai encerrar? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe qual é o tempo real que nós temos aqui. Mas nós temos o tempo de poder usufruir dessa vida enquanto a gente está aqui. O quanto que a gente tem que ser amoroso com a gente mesmo, o quanto que a gente tem que estar envolvido com a gente mesmo, olhando as coisas através da gente, e não porque precisa isso, porque precisa aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que é o que tu colocou ali, né, a questão automática, né? O que é a relação automática? A gente está trabalhando muito mais através da sobrevivência, né? Sim. Porque eu só sigo, tá, e não presta atenção. Ah, vou lá, tá, e sigo, e sigo, e sigo. Então, nesse contexto de visualização das coisas que a gente quer para a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, tem coisas automáticas que são essenciais na vida da gente, Dirigir. né? Tipo assim, dirigir é uma delas, né? Tu saber como fazer, preparar teu café, né? Tem que saber fazer, que nem nós gaúchos, né? Nós duas somos gaúchas, né? Então, assim, saber preparar o chimarrão, eu depois que aprendi a fazer chimarrão,
né? Que eu antes só via as pessoas preparando, e o dia que eu resolvi, não, eu vou aprender a fazer chimarrão, né? Aí fui, aprendi, agora sim, ó, tá, 2 toques, posso lá no chimarrão. É automático, mas é um automático bom, né? Que a gente precisa dessas questões automáticas boas. Então, a gente nem só o automático é ruim, tem coisas automáticas que são boas. Agora, tem coisas que a gente tem que prestar atenção na constância que eu estou fazendo sem me perceber, entende? Sim. Eu apenas sigo o fluxo. Então, eu tenho que ter esse contexto dessa atenção em relação a isso, né? Essa coisa de fazer todo dia a mesma coisa, por exemplo, se eu vou perguntar para quem está nos assistindo, qual Uhum. é a motivação de vocês que estão nos acompanhando para levantar da cama? O que motiva vocês a levantar da cama? Isso. Por quê? Uhum. O que motiva a gente a levantar da cama não deve ser somente pagar boleto. Não. Uhum. Boleto faz parte. Eu vejo dessa forma. Boleto faz parte da vida da gente, mas não é a vida da gente, né? Vamos dizer assim, é um motivador. Mas o que está é como que eu quero fazer o meu dia a dia, como que eu quero levantar, como é que eu quero me dispor, né? Então, até eu faço yoga no momento, né? E uma das atividades que a gente faz lá no final da yoga, né? Ela pede para a gente esticar o corpo assim o máximo que a gente puder, para a gente sentir todo o corpo da gente, o movimento dele, né? E aí eu adquiri isso como um hábito diário. Eu faço todas as minhas manhãs. A primeira coisa que eu faço é esticar meu corpo, porque ele estava, né, todo ali naquele processo de dormir e tal. Estico bem meu corpo e aí eu digo para mim, hoje vai ser um dia incrível. Essa é uma das minhas palavras, né? Sim, E, o que que eu vou gerando para mim? vai gerando já esse dia incrível, já vai co-criando esse dia incrível. Exatamente, né? Então eu vou disponibilizando a mim um querer presente incrível, da melhor forma que eu encontro esse incrível. Não tem que ser aquela coisa assim incrível, fabulosa, né? Mas que meu Deus do céu, nunca vou conseguir, imagina, incrível. É o meu incrível, a minha forma incrível, né? Então é isso que vai motivando a gente a estar presente com a gente, a nossa experiência diária, a nossa perspectiva diária. E às vezes esse incrível precisa que a gente amplie a nossa percepção, né, Ana? Porque às vezes o nosso incrível é, nossa, viu como eu reagi naquela situação? Ah, um mês atrás eu saía quebrando tudo, eu brigava, eu respondia na mesma moeda. Mas olha como eu fui lúcida, como eu fui calma. Nossa, eu tô de parabéns. Isso pode ser incrível. E Isso. se a gente não parar e perceber para valorizar, para validar o incrível que nós Hum, construímos na nossa vida, a gente perde também as coisas gostosas que a gente faz, as coisas boas que a gente faz o nosso crescimento diante das uhum, coisas que vai aprendendo, vai construindo, vai descobrindo. E isso é muito importante, porque é muito fácil a gente conseguir apontar os erros, as falhas, mas onde está o momento em que eu digo, nossa, eu acertei isso, nossa, estou orgulhosa de mim, uhum. olha o que eu fiz. É isso. Então são essas condições que a gente tem que estar presente com a gente, que faz a gente gerar experiência com a gente. É isso, uma forma de a gente estar diariamente se conhecendo. Porque a gente conhece a vida inteira, a gente vai estar se conhecendo. Porque a minha percepção do que eu tive até ontem, a partir de hoje já vai ser diferente. Sim, Eu não vou pensar, se eu carregar o mesmo pensamento, eu não vou estar me conectando com aquilo que eu estou querendo para usar para minha experiência de agora, né? sim. Então, eu me vinculo só pelas minhas experiências antigas. Então, assim, uma das coisas, né, que a gente estuda é que em 70% dos nossos pensamentos diários são São o quê? antigos. Antigos. Olha só. Então, tu imagina
imagina, se a gente vai estimulando só estar atento aos nossos pensamentos antigos, como é que eu vou fazer isso aqui? Viver hoje e dar atenção a pensamentos novos, ok? Sim, Então, eu tenho que estar observando o meu pensamento novo. Eu tenho que estar observando o que de ontem para hoje, o que eu observei de diferente. Então, eu vou valorizar mais o pensamento novo, o pensamento que me dá uma percepção melhor das minhas experiências de agora. Então, eu não vou ficar só carregando as minhas experiências antigas, meus pensamentos antigos, né? Então, sim, o que é importante a gente ter assim, ó, o pensamento ele é necessário, ele faz parte do nosso contexto de nos mostrar que em termos de funcionamento cerebral nós estamos hiperativos. Mas só que a gente tem que saber usar esses pensamentos de uma forma que faça a gente estar mais conectado com o que a gente está vivendo. Esse pensamento, eu preciso dele? Não, não preciso. Ele está aqui, aparecendo, né? Então, filtrar, fazer não esses contatos consigo mesmo. a gente tem que estar ali buscando isso, entende? A gente tem que estar ali observando essa experiência, a gente tem que estar entrando no nosso contexto de olhar para a nossa experiência, entende? E Ana, isso muito bem. tu vai trazer Hum? para nós algum exercício, alguma coisa que a gente possa estar começando a entender esse processo de olhar para nós, né, nos conectarmos com nós mesmos, com essa presença necessária? Sim, podemos fazer um exercício bem simples, que é a respiração consciente, né? É tu poder, através da respiração, onde tu vai trazer mais a tua conexão contigo, para tu prestar atenção no que tu está vivendo. Porque às vezes o que, que acontece? Às vezes tu é uma pessoa, né? Cada um de nós tem uma característica mais depressiva, mais ansiosa, mais desconfiada, mais agitada, mais sem conexão com a atenção, quando vê, tá lá atropelando tudo, né? Então cada um tem um jeito de funcionar. Agora, se eu hipervalorizar a minha ansiedade, se eu hipervalorizar a minha depressão, eu vou carregar um tipo de pensamento que eu vou agindo sempre em cima, né? Então, Sim, a partir do momento que eu paro e faço um processo, né? Quando eu estou assim bombando meus pensamentos e eu começo a identificar que esses pensamentos são muito mais antigos do que realmente eu não preciso realmente estar tão atento a ele, eu posso olhar ele de maneira diferente. Então aí que vem a gente poder fazer esse exercício da respiração consciente, né? Que é um tipo de meditação. sim. Então, acho que a gente pode convidar quem está nos acompanhando a gente fazer junto esse exercício, Uhum. acompanhar. Depois que a Ana fizer esse exercício, eu vou tirar uma carta sistêmica também, baralho de Tá. carta sistêmica, porque assim a gente consegue trazer um pouco da teoria e um pouco da Uhum. prática. O pessoal que está Sim, nos sim. acompanhando Uhum. entender como sair desse estado de sobrevivência para poder caminhar para o viver. Sim. Viver. Eu gosto de falar assim, né? Quando Jesus veio à Terra, ele falava muito de nós termos vida e vida em abundância. Eu Uhum. gosto muito dessa imagem da vida em abundância. Quando me vem isso, me vem isso uma vida com gratidão, com alegria, com disposição. Para mim, vida em abundância é isso. É uma vida plena, uma vida boa de ser vivida. Então, a gente vai Uhum. trazer para vocês. Nós temos aqui um pouco da sobrevivência diária, de a dificuldade de levantar da cama, a desmotivação e todo esse contexto que faz a gente se transformar e de repente perceber que a gente estava sobrevivendo e precisa fazer um outro de ir para a vida, de viver, senão a gente realmente vai morrer. Uhum. Porque Então, senão a gente pode falar, a gente não Ana. a gente acaba não prestando atenção ao que realmente a gente tem no momento, né? Então eu não presto atenção, eu só sigo. Então eu tenho que trabalhar, né? Então assim, as nossas experiências de sobrevivência é por uma questão de uma informação mental do nosso DNA que a gente carrega isso, porque antigamente tinha modos de sobreviver, hoje nós temos outros modos de sobreviver.
que tem, pode-se incluir os boletos, o ter que estar ali no trabalho, o ter que estar trazendo comida para dentro de casa, o que tem que estar ali fazendo as coisas tudo que precisa, tem que atender aquilo, aquele outro. Então, são sobrevivências, certo? Agora, se eu ficar só conectada a essa sobrevivência, eu vou me esquecendo de observar como eu estou vivendo essas etapas, esses momentos, né? Então, assim, ai, tem que trabalhar, vou trabalhar o dia inteiro, vai ser muito cansativo. Ai, meu Deus, cheguei em casa, ai, queria descansar, mas tenho que fazer isso, tenho que fazer. Então, eu lamento muito esses momentos e eu perco a minha relação com aquilo que eu quero fazer mesmo. Então, assim, pô, eu cheguei em casa, que coisa boa, é sinal de que eu tive um trabalho, deu tudo certo, e agora eu vou vendo o que eu vou fazendo. Então, eu vou conectando a minha experiência e eu vou trazendo uma relação mais presente. E esse exercício da respiração consciente é justamente quando a gente está muito nessa condição fixada de sobreviver, para a gente aprender a olhar para vivenciar o momento e não se afastar do momento, né? Então, esse exercício da respiração consciente. Então, dá para nós começar a fazer experiência, Sim, Dani, já que eu não te vejo? sim, podemos sim. Botei aqui ó, nos comentários, ó. Vamos fazer o exercício da respiração consciente. Então, se preparem aí, Tá. que a Ana vai nos conduzir Ah, nesse exercício da respiração consciente. Como é que a gente faz? Como a gente começa? Nos conduz, Ana. certo. Então, é um exercício que ele é muito simples, onde a gente vai trabalhar não a conexão de pegar fôlego, né? Querer achar que a gente tenha que encher o pulmão de ar. Não, é diferente. Para a gente trabalhar a conexão do cérebro se sentir relaxado, eu vou trabalhar com o meu diafragma e o meu abdômen. Então, ao invés de eu puxar o ar pelo pulmão, encher o pulmão de ar, botar a barriga para dentro, que geralmente é essa tendência que a gente faz quando vai fazer uma atividade física, que a gente precisa força e tudo mais, a gente vai fazer um processo inverso para existir um relaxamento cerebral. Então, qual que a gente vai fazer? A gente vai, quando a gente puxa o ar, ou seja, quando a gente inspira, eu, ao invés de botar minha barriga para dentro, no abdômen, na região do abdômen para dentro, Tá eu vou puxando. encher o abdômen de ar como se estivesse enchendo o balão. Então, quando eu puxo o ar, eu encho meu abdômen de ar, e quando eu solto o ar, eu esvazio o abdômen como se eu estivesse esvaziando o balão. Então, de uma maneira bem simples. Então, vamos lá. Vamos treinar aí, Dani. Então, quando tu puxa o ar, vamos lá. Então, ó, Agora eu não consigo mais ver a Ana. também não tá me vendo? Agora trancou para mim. Tá, mas então vamos lá. Então, vai ouvindo e daí tu vai testando, tá? Então, quando tu puxa o ar pelo nariz, né? Quando tu inspira pelo nariz, quando tu inspira, tu, ao invés de botar o abdômen para dentro, tu vai encher ele de ar, como se tu engravidasse, né? Enche de ar. Só Então, encher a barriga, assim. hã? Como se fosse encher a barriga, assim. Exatamente. Então, tu inspira, enchendo o abdômen de ar. E agora, quando solta o ar, vai esvaziando o abdômen. Lentamente. Então, puxa. Solta pela barriga. Solta pela Solta pela boca. boca. Pela... Pela boca. Sim, eu fiquei prestando atenção na barriga. Inspira pelo nariz, né? Enche o abdômen de ar quando está inspirando. E aí, quando solta o ar, tu solta pela boca e vai esvaziando, murchando o abdômen, tá? Então, Ai, realmente precisa estar consciente, porque não é tão simples a gente estar. é por isso, porque aí que vem aquela condição do automático. Eu respiro e vou fazendo. Agora, se eu paro numa respiração consciente, eu vou conectar comigo mesmo, vou me conectar com o meu corpo, que faz parte de mim, meu corpo e minha mente.
Então, eu vou deixar a minha mente sem me vincular aos pensamentos e vou estar conectada ao meu momento presente. Então, eu inspiro e solto o ar. Então, para eu fazer esse exercício, para que eu faça realmente essa conexão, o que é importante? Eu fazer ele de uma maneira calma, né? Com calma, fechando os olhos e fazendo no mínimo 3 vezes. Então, isso é uma técnica que faz tu criar uma condição de tu te ver no momento presente, porque o pensamento não se conecta contigo, porque tu está ali focado no teu momento presente, atendendo uma demanda do teu mente, da tua mente, do teu corpo para aquele momento, para aquela experiência. E aí, em cima disso, tu vais fazendo, tu vai vendo, né? Então, uma ali colocou, a Nara colocou, é bem difícil, Sim. calma e concentração. Exatamente, é isso que faz a gente ter atenção com a gente mesmo. Quando a gente realmente para fazer algo pela gente mesmo. Então, quanto mais eu me conecto na minha própria relação comigo mesmo, que aí vem a atenção consciente, é eu estar atendendo as minhas demandas. Então, é a respiração consciente, é o estar atendendo, olhando o meu pensamento de forma consciente, como que eu vou interagindo comigo. Então, quanto mais eu interajo comigo, usando a respiração, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, é uma rotina, mas eu estou ali fazendo, eu estou me inserindo nela, eu estou me fazendo parte dela. E é isso que vai gerando as Eu vou motivações. provocar a Nara, que está nos acompanhando aqui. Nara, depois de terminar a live, eu vou lá na beira do mar, lá na Pinheira, e vou fazer na beira do mar esse exercício da respiração, tá, Nara? Vou fazer. O cenário todo fica especial, né? Sim. Onde tu está realmente prestando atenção ao som do mar, né? Onde tu está prestando atenção na natureza e que nós fazemos parte desse contexto. A gente não é separado do contexto da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Então, quanto mais eu faço parte da natureza e quanto mais me conecto comigo, quanto mais eu estou olhando para mim, quanto mais eu estou me interagindo, quanto mais eu estou me posicionamento, num posicionamento comigo mesmo. Não estou me isolando de ninguém, não estou deixando ninguém de lado, mas eu também estou olhando para mim. É autocuidado, né? Autocuidado essencial, né? E isso é é a essência do nosso desenvolvimento, é o autocuidado, é o bem-estar, é a interligação com as coisas que a gente vai, né? Então, até a Nara colocou aqui, né? Ai, faz isso, vai ser incrível naquelas pedras. Vai ser incrível, sim. Então, realmente, vai ser incrível, né? Mas também ela pode ser, essa respiração ela também pode ser incrível, mesmo tu estando dentro do teu apartamento, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Muitas vezes a gente começa a ficar sobrecarregado, uma sensação de desconforto no trabalho, e a gente não consegue identificar o que exatamente é esse desconforto. Então, como eu não estou conseguindo entender o processo, faz a respiração. Respira de uma forma consciente. E aí, então, eu vou olhar como a situação está mesmo. Às vezes a gente está tentando resolver um problema, não, eu não consigo encontrar o problema. Para, dá um tempo para ti. Seja gentil contigo. Vou E aí, vou adicionar algo nessa fala da Ana, tá, Ana? certo? Essa respiração que a Ana que a Ana tá nos ensinando, né? Quando tiver algum conflito, alguma dificuldade, alguma coisa assim, faça essa respiração concentrada, conectada com o seu corpo e pergunta para o seu corpo o que eu preciso aprender com isso. Isso, isso mesmo. Aham. A conexão com o nosso corpo, né? Que a gente às vezes muita, deixa um pouco de lado e que às vezes vai existindo os processos doentes, né? Ações doentes no nosso corpo, porque muitas vezes a gente
depois eu vejo, isso aqui não é nada, isso aqui que eu estou sentindo não é nada, isso aqui é frescura minha, isso aqui não sei o quê. Não, o corpo está te dizendo, olha, alguma coisa não está dando certo. Quem sabe tu dá uma paradinha e observe o que está acontecendo. E aí eu vou olhar, vou ver o que realmente tem, se há necessidade de eu ir atrás, fazer uma avaliação, se é só eu dar um pouquinho de atenção para o meu corpo, já é significativo. O nosso corpo é o nosso templo divino, né? É, Então a gente precisa cuidar desse templo divino que nos possibilita nos movimentarmos nesse plano terreno, que a gente possa então se concentrar, se conectar com ele, fazer essa respiração, perguntar para ele o que ele gostaria, o que vai deixar ele mais feliz, o isso. que ele, como ele vai ficar mais saudável. Ele vai nos trazendo os sinais. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar vivendo e menos sobrevivendo. É até uma das coisas que eu pergunto, né, para as pessoas que são atendidas por mim, às vezes comentam, ai, eu não aguento, quando eu vi, eu comi um bolo inteiro sozinha, não sei o que, e eu disse, a ansiedade passou? Não. Então, resolveu o bolo inteiro? Então, assim, tu só ajuda o teu corpo a ficar mais pesado, né? Mas não resolveu a questão, entende? Então, eu preciso dar tudo isso para o meu corpo para resolver a minha ansiedade? Não. Faz o exercício da respiração, que é bem mais benéfico do que comer um bolo inteiro sem necessidade, né? Sim. Vamos tirar uma cartinha para a gente completar o nosso encontro de hoje? Ó, Vamos, sim, tudo jóia. parem-se. Esse é o baralho sistêmico, ele tem 50 cartas. Ele está fora de ordem, tá? Mas são todos eles aqui. Tá. Então a gente vou fechar os olhos. Eu sempre gosto de mentalizar que essa carta possa ser de uma orientação, de um direcionamento para que ele esteja nos acompanhando, que ela traga aqui uma mensagem de valor, de um significado importante e relevante para vocês, todos que estão nos acompanhando. Então, eu vou te... É a carta número 27. Construo relações saudáveis com meus amigos, colegas de trabalhos, familiares e parceiros. Essa é a carta que saiu, a carta número 27. Construo relações saudáveis com meus amigos, colegas de trabalho e familiares e parceiros. Familiares e parceiros. Essa Se pode falar. realizou com aquilo que a gente conversou hoje, né? Sim, sim, nada é por acaso, né, Ana? É justamente para falar dessa relação conosco mesmo, com o nosso corpo, para que a gente possa ter relações saudáveis com os outros, para que o Uhum, outro exista, eu preciso existir. Eu preciso me sim. conectar comigo mesma, com a minha vida, com quem eu sou, com como eu estou no mundo, como eu me sinto com a minha respiração, que é o meu veículo principal de estar vivo aqui, de Uhum, forma que eu consigo estar respirando. E às vezes a gente não dá uhum, conta disso. Então, primeiro, essa função comigo. Quando eu consigo me relacionar bem comigo, respirar, entender meu processo, me acolher, me permitir ter momentos de altos e baixos, como todo mundo tem, permitir uhum. esse movimento. A vida é movimento, eu sempre falo, né, que a vida é movimento. Quando a gente vê Sim. lá, e eu acompanhei meu marido no hospital, Uhum, a gente acompanhava os batimentos cardíacos dele. E isso eu já sim. falava antes, né, nos meus encontros com o pessoal, que a vida é movimento. Quando o coraçãozinho fica batendo lá no aparelhinho, é porque a vida está em movimento. Quando Uhum. cessa aquele batimento cardíaco, cessa a vida. Então, se nós É. estamos no alto e no baixo, é porque a vida está aqui. Então, essa Uhum. relação que nós estamos criando com o outro começa principalmente a partir de nós, construindo Isso. relações saudáveis conosco para depois, em seguida, construir relações saudáveis com os É, amigos, com os colegas de trabalho, com os familiares e com os parceiros. aquela condição, né? O aparelho né, ali dos nossos batimentos cardíacos, eles não são constantemente para cima, né? Eles são para cima e para baixo, para cima e para baixo, né?
Então, a Verdade. nossa vida também tem essa conexão de a gente ter coisas boas, assim como a gente ter vivências que não são boas. Mas quanto mais a gente está conectado com a nossa experiência, quanto mais a gente está olhando, né, esse estar consciente com a gente mesmo, mais eu vou saber lidar com situações que são difíceis, às vezes penosas, entristecedoras, porque eu estou mais fortalecida comigo mesmo para fazer esses enfrentamentos. Porque a gente não quer aquele sinalzinho reto, né? A nossa vida não é assim, né? A nossa vida é movimento. Então, quanto mais a gente tiver movimento, mais estando olhando os nossos próprios movimentos, mais a gente conecta com as nossas experiências e com os nossos posicionamentos. Bem assim, Aninha, bem assim. Então, nós vamos nos dirigindo para o nosso encerramento, agradecendo muito a Ana. A Ana vai deixar o contato dela, vai trazer um pouco Hum, do que ela está fazendo, para estar ofertando e mostrando um pouco mais do trabalho dela para nós. E depois eu vou falar um pouquinho também das inscrições para o curso Desatando Nós do Pertencer. Conta, Ana, o que hum. está acontecendo aí nesse momento presente, já que nós estamos falando de presente, na trajetória profissional da Ana. No momento, né, estou trabalhando tanto com, ainda mantendo a minha linha de consultório, né, atendimentos presenciais e online, e também a introdução da mentoria, que é tanto para pessoas que queiram fazer um trabalho específico, né, relacionado a essa visão da atenção plena, vinculada às experiências do presente momento, e também logo vou estar fazendo também uma formação para atendimento em grupo. E aí eu vou fazer também esse nível de proposta. Então, estou dentro desse ritmo aí. Então as coisas estão acontecendo em movimento aí para Ana. Sim, sim. Estamos aí nos processos, né? Que a gente está se dispondo a fazer, né? Parabéns, Ana, parabéns, porque esse é o movimento que a vida pede. É Uhum, olhar com atenção como nós estamos, como nós nos movimentamos no mundo e como nós podemos servir de forma cada vez mais qualificada e presente. uhum, é isso. Por É aqui, as nossas experiências. isso. Por aqui nós estamos, então, com as inscrições para o curso Desatando Nós e Pertencer, que é o curso de formação para novos consteladores, para formar consteladores familiares, com muito respeito por essa técnica, com muita responsabilidade por todo esse Uhum, universo do autoconhecimento, um olhar aprofundado para tudo que diz respeito às nossas questões mais íntimas, mais particulares, porque quando nós tocamos uma outra pessoa no atendimento de constelação, no atendimento de autoconhecimento, nós tocamos a alma da outra pessoa. Isso exige muita responsabilidade, muito cuidado, muita ética. Então, esse sim, curso é voltado para as pessoas que querem trabalhar, desenvolver o seu autoconhecimento, mas estão cientes de que precisa muita responsabilidade para atender outra pessoa e que precisam de forma indispensável primeiro trabalhar o seu autoconhecimento. uhum, Não adianta querer ajudar o outro sem se ajudar. Então, a gente tem essas premissas aí como critérios fundamentais para participar do curso Desatando o Nós do Pertencer. é, E nós estamos também com a mentoria individual, personalizada, voltada para quem está buscando aí um crescimento profissional, buscando olhar para suas questões mais íntimas e profundas. A gente atende bastante empreendedores nessa mentoria individual personalizada e também pessoas que estão querendo desenvolver um pouco mais a sua questão de sexualidade, olhando sempre para a sexualidade saudável, responsável, porque todo mundo vai fazer, mas pode te fazer de forma responsável ou irresponsável. Então, nosso olhar sempre é para trazer a ética, a responsabilidade, o autocuidado, o estado de presença mesmo. é isso. E também a gente não dispensar, né? O nosso olhar através de nós mesmos.
e não só pelo que a gente acha, acredita que tem que ser o atender o outro, né? A gente atende o outro, mas primeiro a gente tem que olhar através da gente mesmo, através dessa conexão com a gente mesmo, o olhar por nós mesmos. Então, assim, o que eu penso, o que eu determino, como eu me sinto. Então, é um olhar através de mim e não só através do que os outros queiram e precisam de nós. Né? É as nossas experiências que vão guiar o que a gente tem de proposta para trazer, né? Isso, exatamente. E respeitar essas experiências, né? A nossa evolução, se nós chegamos aonde nós estamos, a gente tem que ver o que, que a gente vai utilizar de melhor disso tudo. E não só, às vezes, ficando se responsabilizando, se penalizando, né, pelos processos que já passou, mas olhar o que fez eu chegar até aqui e como eu estou aqui agora vivendo. Então, é o meu aqui, o meu agora, a minha experiência mais consciente do que eu tenho. E isso é um treino, a gente pode aprender isso. Isso é uma das coisas que eu desenvolvo nas minhas técnicas de trabalho, tanto na mentoria individual, como também na mentoria de grupo. Muito bem, Ana! É Gratidão por esse encontro, gratidão por nós estarmos juntas, aprendendo um pouco mais e isso. compartilhando tudo isso com quem nos acompanha. É sempre um momento especial de nós estarmos trazendo um pouco mais sobre o tema do autocuidado, do autoconhecimento, que ainda é tão necessário na nossa sociedade. Isso, e é importante, né, para a gente sempre estar não só acreditando que a gente tem que sobreviver aos fatos, mas que a gente tem que viver as experiências para eu poder saber se eu preciso modificar algumas coisas que estou passando ou não. Isso mesmo. Agora nós vamos nos preparar para o nosso próximo compromisso, eu e a Ana, que nós vamos para a aula. Né? As mentoras precisam estar estudando, aprendendo, Vamos lá, vamos aperfeiçoando, né, Dani? aperfeiçoando para poder trazer mais conteúdo de valor para os nossos mentorados. Isso, exatamente. Isso que é importante, né? A constância das nossas experiências e, inclusive, nossas aprendizagens. Certo? Então vamos para a nossa aula, Ana. Povo, Beijo, iluminados. Beijo, tchau, beijo. tchau. Esse momento foi muito importante, muito significativo para todos nós. Abraço, até. Abraço, até mais. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Ai, travou tudo aqui para mim, Jesus. Instagram, ajuda eu, Instagram. Travou tudo aqui, Jesus.